Amar o próximo como a si mesmo. Estamos aqui no item 11, que nos fala sobre o egoísmo. Infelizmente, uma chaga, né, que está presente em 99,999% da população encarnada. Então vamos lá, olha. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Então fala, o Espiritismo está reservado à tarefa. Então, o que o Evangelho de Jesus vem nos falar sobre isso? Quando Jesus veio para cá, que esteve presente na Terra, ele transformou, não foi, os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, em cima desse mandamento, se todos nós entendêssemos na sua essência o que ele nos quer dizer, não teria mais egoísmo, não teria mais orgulho, não teria mais nada de ruim, não é? Nós seríamos unidos, nos ajudaríamos uns aos outros, iríamos nos amar e a Terra seria um paraíso, não é verdade? Se a gente conseguisse viver assim, não seria um paraíso? Né? E por que está falando aqui que está destinada ao Espiritismo essa missão? Porque Jesus nos diz, né? Caridade, caridade, caridade. Então, quando nós conseguimos praticar a caridade, nós estamos praticando o amor ao próximo. Como já falamos aqui, a caridade, existem vários meios de se praticar. Né? A gente está acostumado a ouvir assim, a caridade é você tirar um trocado do bolso e ajudar o outro, né? Mas isso é o mínimo do mínimo da caridade. Ela nos traz uma visão muito mais ampla, né? É auxiliar em todos os sentidos, desde uma palavra, um abraço, um carinho, um amparo, um consolo, uma ajuda, ou que seja financeira, uma ajuda de alimentos, né? Existem várias formas de se praticar a caridade. E quando a caridade acontece, o amor ao próximo está sendo praticado e o egoísmo está sendo deixado de lado. Então é através do estudo do Evangelho que nós vamos aprendendo. É por isso que fala aqui que está destinada aí ao Espiritismo essa grande missão, né? Para que a gente espalhe essa semente. E isso é assim, o Evangelho passa para nós e nós vamos passando um para os outros. Independente de religião, independente de crença, né? Porque não precisa ser espírita, não precisa ser católico, nós precisamos ser cristãos. Praticarmos aquilo que o Cristo nos deixou. Né? Vamos seguir um pouquinho. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, vamos lá, ó. É fácil a gente se modificar?
Não é fácil, né? Quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco hábitos, vícios, virtudes e defeitos que nós tínhamos em vidas passadas. Quando ficamos na erraticidade, né, que depois que a gente desencarna, a gente passa por um processo de aprendizado, por estudos, e a gente faz a promessa para nós mesmos: a minha próxima existência eu vou ser muito melhor. Mas muita coisa ainda vem enraizado dentro de nós, e quando nós nos deparamos com as provas aqui da Terra, aflora em nós aquele instinto ainda mau, e nós acabamos caindo nas tentações. Então, o Pai Nosso, né, quando fala livrai-nos de todo mal, né, principalmente daquele que está aqui dentro, porque o externo ele só acontece porque tem mal aqui dentro. Então, vamos tentar assim nos melhorarmos, nós, né? Porque aí entra outras partes do Evangelho, que é o julgamento, que é tão mais fácil a gente julgar o outro, apontar o dedo para o outro, do que reconhecer, né, a trave e o argueiro do Evangelho, reconhecer os nossos defeitos. Então, vamos tentar lutar para que a gente consiga realmente fazer uma análise sobre nós, né? Como Santo Agostinho fazia, toda noite quando ele ia dormir. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de bom para mim e para os outros? E o que eu fiz de ruim hoje? E fazer uma análise do que a gente pode se modificar ali, né? Para que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Tá? Lê mais um trechinho para o Heraldo completar. Então tá lá, ó, nesse parágrafo, ó, que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, eu me lembro muito bem de uma frase de um palestrante, que acho que todos aqui já ouviram, foi até um título de uma palestra dele, o Plínio, onde ele diz assim: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Então, quando nós queremos ter a razão, muitas vezes o nosso egoísmo e o nosso orgulho está falando muito mais alto que o sentimento nobre que é do amor, né? Agora, quando a gente quer ser feliz, a gente vai pela prática de Jesus, procurando entender que naquele momento que aquela pessoa ou aquelas pessoas fizeram para nós, foi por um ato impensado, ou foi porque também está motivada por sentimentos baixos. E nós temos que, assim, procurar entendê-los, porque também somos falhos, né? Então, é melhor que partamos para ser feliz, né? Vamos tentar compreender os defeitos, relevá-los, sem guardarmos mágoa e ressentimento, e sermos felizes. Porque muitas vezes, por essas coisas que nós damos tanto valor, mas são tão pequenas, famílias se desfazem. Por uma palavra maldizida, né, por um ato mal feito, e pessoas que se amam, motivadas por orgulho e por egoísmo, se afastam e dão muito mais valor a esses sentimentos pequenos do que aquele que realmente tem o grande valor, que é o amor, né? Então, nós deixamos isso entrar na frente do nosso amor.
E sofremos. Então, tudo é uma questão de escolha nossa, né? Depois não podemos falar que somos vítimas de determinadas situações, porque nós optamos por isso. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Palavras ditas por Emmanuel, em Paris, 1861. Nós estamos na Semana Santa, né? Período de Páscoa. Hoje já é a quarta-feira, né? Na tradição católica, quarta-feira santa. Amanhã quinta e sexta. E essa passagem foi bem a calhar, como nada é por acaso. Mostra aqui que Jesus, né? Nos momentos derradeiros em que ele foi colocado à prova, foi julgado pelos homens, foi julgado e condenado por Pôncio Pilatos, que sabia que era um justo que estava ali, mas à mercê da vontade humana, à mercê do egoísmo humano, porque Jesus foi julgado por nós. No momento em que estava ele e Barrabás, e a maioria escolheu Barrabás, foi por que isso? Porque as pessoas não estavam preparadas para escolher a Jesus. Isso é bem profundo. Por quê? Libertar Barrabás significava libertar o materialismo, libertar aquilo que Jesus queria mostrar o contrário. Por quê? Barrabás representava uma revolução, representava a volta dos judeus ao poder. E Jesus trazia uma mensagem de amor, trazia uma mensagem em que colocava o amor sobre tudo, sobre todos, não importa a nação, não importa o povo, todos nós deveríamos nos amar. Então, ele coloca assim, que essa disputa que teve, e essa escolha que o povo fez, foi por causa justamente do egoísmo. O egoísmo que nós temos dentro de nós, que faz com que a gente não consiga combater as nossas imperfeições. A nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de amar realmente o nosso próximo, a nossa dificuldade de acabar com o nosso orgulho, porque nós somos muito orgulhosos. Nós temos vergonha de falar em nome de Deus, temos vergonha de, se alguém nos pisa o calo, a gente deixar quieto, a gente falar, não, foi sem querer. Nós, enfim, ainda somos aqueles que condenaram Jesus e escolhemos Barrabás. Por isso, Pôncio Pilatos, sabendo que ali tinha um justo, ele também lavou as mãos, né? Como diz a tradicional, vou lavar as minhas mãos. Ele também se omitiu, ele tinha o poder de libertar Jesus, mas sabemos que Jesus tinha a missão e tinha que realmente dar a sua vida em sacrifício, para que nós reconhecêssemos que a maior verdade é que a morte não existe. Então ele sabia que infelizmente nós não estávamos ainda preparados para escolher a ele, mas que a sua semente, que o seu sacrifício, o seu exemplo de vida e de paixão ia ficar por toda a humanidade. E fez com que nós mudássemos, fez com que a história hoje se divida entre antes e depois dele.
Então Jesus veio nos mostrar que realmente o egoísmo é a maior chaga mesmo da humanidade. Que nós precisamos vencer isso dentro de nós e assim escolher o amor, porque Deus, todos nós, tem aquela frase batida, Deus é amor. Amor por quê? Porque Deus é a eterna doação. Deus não cobra, nem pede nada de ninguém, Ele simplesmente é, Ele simplesmente doa. E nós, por quê? Somos teimosos, orgulhosos e acabamos caindo em tentação e em perdição. Tudo na Bíblia, se vocês buscarem o significado simbólico, você verá que tudo foi por conta da nossa própria teimosia. O próprio mito de Adão e Eva, eles saíram do jardim do Éden, por quê? Escolheram o fruto proibido, ou seja, escolheram o egoísmo, escolheram as tentações do mundo. E nós estamos de novo vivendo essa situação. A terra passa por mudanças, está na hora de nós escolhermos. Vamos escolher Jesus mesmo? Vamos seguir seu caminho, colocar a caridade em ação? Ou vamos novamente o crucificar? A escolha é nossa. Por isso, temos realmente que lutar contra o nosso maior inimigo, que está dentro de nós mesmos, que é essa chaga, esse egoísmo. Vencendo ela, nós vamos participar dessa mudança. E a terra, sim, vai ser a regeneração. Então, nós estamos num momento propício, numa época esplêndida, porque vamos participar dessa mudança. E agora, nesses dias de Páscoa, vamos tentar fazer essas reflexões, tentar fazer a escolha certa, tentar realmente colocar Cristo no nosso coração, no nosso dia a dia, e seguir o seu exemplo de fé, de justiça e amor. É muito difícil, né, a gente deixar o egoísmo. Vou falar a gente não deve falar sempre das coisas pessoais, mas nesse caso eu acho que eu posso falar um pouquinho. Por exemplo, ultimamente eu tenho participado de casas espíritas de segunda a sexta, não, de segunda a quinta, né? Só tenho uma folga na sexta-feira, sábado eu vou e domingo também eu vou. Estou tentando, né, de uma certa forma, me aprimorar, porque é difícil no dia a dia, né, na casa espírita, a gente é como se a gente chegasse assim na porta, pega uma asinha, né, coloca a asinha e a gente se transforma num anjo. Mas quando a gente sai no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana normal, se a gente está de carro, por exemplo, já leva uma fechada, a gente já começa com a nossa falta de humildade, de egoísmo, né? Se a gente pega um ônibus assim, e alguém nos pisa no pé ou acontece alguma coisa, a gente já começa a emitir uns pensamentos não devidos que a gente deveria ter com os nossos semelhantes, né? No nosso trabalho também, né? A gente também, com os colegas, às vezes com os próprios colegas de trabalho, tem momentos que a gente emite uns raios, uns dardos venenosos, né? Para a pessoa, porque a pessoa contrariou aquilo que a gente achava que deveria ser, né? A gente às vezes se sente injustiçado em determinadas coisas. Então a situação nossa aqui de inferioridade ainda moral é muito grande, então é necessário um esforço grande para que a gente possa começar, né? E toda vez que a gente vai começar, isso é uma grande verdade, todos vocês vão sentir isso aí. Toda vez que eu começo, a gente não pode começar tudo de uma vez, ser tudo de uma vez, dificilmente a gente vai conseguir. Então a gente pode começar, por exemplo, eu não vou falar mais mal de ninguém, né? Então a gente começar a policiar a nossa língua, por exemplo. Então o que vai acontecer? A gente vai policiando, aí você vê uma coisa, vê outra, se dá aquela vontade, você se segura.
Mas aí vem a tentação, aí aparece alguma pessoa lá e justamente pega no seu ponto fraco, né, e começa a falar sobre uma pessoa que você já quer falar mesmo, e você, você acaba sendo testado para ver se você está realmente cumprindo aquela meta que você se propôs a fazer, que é muito difícil, né? Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais fáceis, eu não sei se alguém tem esse problema aqui, mas eu já tive esse problema. Quando eu entrei no Espiritismo, eu, além de fumar, ainda bebia. E bebia bastante e fumava bastante também, não era pouco, né? Então, acho que a coisa, assim, digamos assim, não foi tão fácil, mas uma das coisas mais fáceis que teve para mim foi tanto largar a bebida, quanto também depois largar do cigarro. O cigarro talvez foi um pouco mais difícil. Teve uma luta um pouquinho mais intensa. Mas o que é difícil mesmo é a gente se modificar. O que é difícil a gente modificar, por exemplo, isso que eu falei, a língua. Nossa, essa eu já estou tentando já faz anos já, sabe? Não falar mal de ninguém. Às vezes, por algum tempo eu consigo. E depois chega um determinado tempo, parece que aquilo lá está tão arraigado dentro da gente, que a gente começa a falar mal, ou de alguém, ou de alguma coisa, né? Ou se envolver com alguma coisa do lado negativo. Então, as coisas morais, as coisas materiais talvez sejam mais fáceis. Melhorar a nossa alimentação, né? Por exemplo, a gente sabe que se você comer muita gordura, enquanto você é jovem, tudo bem, pode comer o que você quiser. Quando você vai ficando mais velho, você tem que moderar a sua alimentação, porque senão você vai começar com colesterol, vai entupir a veia, pode ter um AVC, pode acontecer várias coisas. Essas coisas materiais, fumar, beber, alimentação, já começa a ficar mais difícil. Modificar a alimentação, mas ainda são coisas fáceis em relação à nossa modificação de ordem moral. É muito difícil. Então, por isso que eu digo, eu estou indo, apenas tenho de sexta-feira de folga. E essa sexta-feira que eu tenho de folga, às vezes eu tenho que fazer alguma apostila, tenho que estudar, tenho que fazer alguma coisa, não é bem uma folga, você tem que fazer alguma coisa também. E mesmo assim, ainda se torna muito difícil para mim, né, por exemplo, de modificar os meus maus hábitos, né, me modificar moralmente. Tem coisas que estão arraigadas, né, partes violentas, cólera, né, de ficar nervoso com as coisas, com as pessoas. Então, é uma luta intensa que nós temos que ter conosco mesmo a cada dia. Porque o mundo já está se modificando. Jesus já veio aqui há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, como diz a música, né? E nós ainda estamos, a tecnologia vai aumentando, hoje em dia a gente já, como o Peter falou outro dia, né? A gente assistia aqueles filmes do Jornada nas Estrelas, etc. Filmes de ficção alguns anos atrás. E hoje em dia a gente olha num aparelhinho, já vê a outra pessoa, já fala com a outra pessoa, olhando, em qualquer lugar do mundo. Só que a nossa moral ainda continua o mesmo. Nosso egoísmo, nosso egocentrismo, né, aquilo que a gente só pensa na gente e não pensa nos outros, continua do mesmo jeito. E a gente luta, melhora um pouco, mas é muito pouco em relação ao que o mundo está mudando. Embora, só para encerrar, embora a gente fale assim, olha, o mundo está cada vez pior, as coisas estão acontecendo. Isso é para quem assiste o Datena, etc., né? Mas, na verdade, o mundo está cada vez melhor.
considerando a população que nós temos hoje de aproximadamente 7 bilhões de pessoas encarnadas, e considerando meio século atrás, na Copa de 70, se eu não me engano, aqui no Brasil nós tínhamos 70 milhões de habitantes. Hoje nós temos 3 vezes mais número de habitantes, né, encarnados. Então, considerando o número de habitantes e o número da violência e a mídia, né, que só fala sobre isso, hoje em dia diminuiu muito a violência. Considerando que nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial no século passado, em que 50 milhões de pessoas foram trucidadas e mortas por nós mesmos, né, pela guerra, e considerando-se o avanço que a gente teve, já houve uma grande melhora. Mas ainda é muito pouco essa melhora moral que nós tivemos. Então a gente precisa caminhar junto com a ciência, melhorar nossa moral, junto com a tecnologia que avança cada dia mais. Cada dia se inventa uma coisa melhor para o nosso conforto, para a nossa vida ser melhor, e nós temos que também nos melhorar. É isso que eu tenho a dizer sobre o egoísmo. Vamos fazer o nosso exercício agora, do Evangelho no Lar. Então, vou pedir a todos que me acompanhem pelo pensamento. Então, vamos fechar os nossos olhos. Sabemos que estamos muito bem acompanhados agora. Que uma energia muito intensa se fez aqui, pois cada um de nós nesse momento está em reflexão. Então agora nós vamos, com o auxílio da espiritualidade, nós vamos levar essa energia vibrante, intensa, nós vamos levá-la aos nossos lares. Então que agora o nosso pensamento se conduza até lá. Nós vamos entrando, mas nós vamos levando junto conosco esses nossos companheiros espirituais, os benfeitores desta casa, os protetores. E nós vamos convidar Jesus, nosso convidado especial, entrando dentro da nossa casa. Que bênção! E ele ainda está acompanhado dos seus mensageiros. E nós vamos apresentando a ele o nosso lar. Vamos levando ele para ver todos os cômodos da nossa casa. E tudo vai ficando muito claro, muito alvo. E uma paz vai se instalando. E o amor de Jesus vai nos libertando das impregnações que nós permitimos que fiquem dentro dos nossos lares. Por palavras, por pensamentos, por discussões, por desafetos. Então essa luz intensa, ela vai trabalhando, ela vai limpando das paredes essas impregnações. E se nós estivermos bem concentrados, neste momento
podemos até sentir o cheiro agradável de rosas. Que estão perfumando o nosso lar. E esta energia também está sendo aplicada nos nossos familiares que estão lá agora. Então mentalize aquele que às vezes é mais difícil, de personalidade, de temperamento, que é mais endurecido, que está mais afastado de Deus, para que ele possa receber um abraço de Jesus. Mentalize também todos os seres vivos do seu lar, as plantas, os animais. E assim o nosso lar vai sendo todo abençoado. Todos os cantinhos, todos os espaços. Ali não vai ficar nada que não seja de amor. Porque ele está abençoado. E a fonte de vida, a água, mentalize aonde você sacia a sua sede, do filtro, da torneira, da caixa d'água, seja de onde for. Juntos, nossa energia, somada com toda a energia e a luz da espiritualidade, nós vamos abençoando esta água. E assim vai sendo depositado nela fluidos salutares para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, mental. Um verdadeiro remédio. Então nós só temos que ter muita gratidão por este momento, por esta visita, por esta bênção. Então nós agradecemos a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. E vamos retornando nosso pensamento aqui no nosso ambiente, no nosso salão, na nossa casa espiritual, que nos recebe, que nos acolhe, que nos ampara, nos orienta, nos trata. E assim Jesus nos devolve aqui. Mas Ele ainda está conosco. Então, muita gratidão a toda a espiritualidade por mais este trabalho. E nos comprometemos a manter toda esta paz, esta energia, este amor que foi deixado lá, está nos aguardando. E também pedimos essa espiritualidade que possamos retornar aos nossos lares, envoltos nesta luz de amor, de paz, de luz e de muita proteção. Que assim seja. Graças a Deus.